Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que você está, meu irmão, minha irmã? Como é que está tudo por aí em suas casas, nesse tempo de quarentena? Alguns já trabalhando, outros já correndo atrás, né, do seu pão de cada dia aí, até porque ninguém vai conseguir ficar muito tempo assim também em casa. Mas é claro que, no geral, a grande maioria ainda se encontra em casa, ainda está aí, né, isolada, ainda está em quarentena. E estamos juntos aí, orando e torcendo para que esse tempo logo passe e acabe, em nome de Jesus, né? Não vemos a hora da gente poder voltar a se encontrar, se reunir e juntos podemos cultuar o nome do nosso Deus presencialmente, em conjunto, como um corpo de Cristo unido no mesmo local, para a glória de Deus. Não é verdade? Que bom que você está aqui já para poder acompanhar com a gente a reflexão dessa noite. Espero que ela toque ao seu coração. Você está vendo aí que hoje está um pouco diferente, na verdade. Hoje eu estou gravando de casa, não estou gravando da igreja, então não tem nenhum cenário aí bonito, só tem uma parede cinza aí atrás mesmo, né? Até porque o cenário nem é tão importante assim. Aí, o que importa aqui mesmo é o conteúdo da palavra de Deus, que daqui a pouco nós vamos refletir, tá bom? Enfim, quero convidar você para que juntos possamos tirar esse tempinho para uma reflexão bíblica, aprender algumas lições e, claro, glorificar a Deus com as nossas vidas, nas nossas casas, com as nossas famílias, tá bom? Vamos orar? Mas antes eu quero lembrar você que nós estamos arrecadando alimentos, como você já bem sabe, todas as quartas e sábados. Tem o canal Fala Comigo, que você pode também compartilhar com mais pessoas que queiram de repente receber uma oração. Já fizemos mais de, se eu não me engano, 18 atendimentos até agora nesse Fala Comigo. E pessoas que realmente estão sendo bem atendidas, bem tratadas, com cestas básicas, inclusive algumas delas, que procuraram a ajuda da igreja através desse canal. Então compartilhe aí esse canal com mais pessoas, para que a gente possa também alcançar mais pessoas com o Evangelho de Cristo. Tá bom, querido? Vamos lá então, né? Então vamos orar e depois dessa oração vamos estudar um pouquinho em mais um salmo nessa quarta-feira. Pai querido, Pai amado, eu quero desde já colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Peço ao Senhor que fale conosco nesse momento, nessa noite, e que o nome do Senhor seja glorificado, adorado e exaltado através da reflexão que teremos nesse momento. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender ainda melhor as Tuas Escrituras. Nós clamamos por isso e nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho em fé, um pouquinho em confiança e como que Deus trabalha na vida daquele que deposita sua fé plenamente em Deus. E para isso eu quero me apegar a um outro salmo. Semana passada estudamos o Salmo 30 e hoje estudaremos o Salmo 125, um salmo muito conhecido. Tenho certeza que você, em algum momento, já cantou alguma parte desse salmo com aquela canção do Marcos Góes, que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você já cantou essa canção aí, não já? Ignora aí a parte do seu pastor cantando, que não é tão boa assim, mas você já cantou essa música em algum momento. Vamos ver então, Salmo 125? O que o salmista nos diz aqui neste texto, nesse número de Salmo? Vamos lá. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Tenho certeza que você já ouviu esse salmo, já leu, ou inclusive sabe ele de cor. O que esse salmo aqui nos ensina é muito interessante, mas a gente precisa entender o contexto e o conteúdo desse salmo a respeito do que estava acontecendo para que esse salmo venha fazer mais sentido ainda para as nossas vidas.
É bem provável que esse salmo tenha sido escrito no tempo de Esdras e Neemias, ou seja, no tempo pós-exílio babilônico. Depois daquele momento em que o povo sai da Babilônia, a qual ali eles ficaram por 70 anos, e então depois eles vão reconstruir Jerusalém e voltar a habitar então na sua cidade de Jerusalém. E esse salmo então, possivelmente, é muito provável que tenha sido escrito exatamente nesse período, no período de Neemias e no período de Esdras. E a gente tem aqui uma expressão que é muito forte, que é o Monte Sião. E é bom a gente compreender o que é o Monte Sião. O Monte Sião é um tipo de uma fortaleza natural. E essa fortaleza ela foi conquistada por Davi. E quando Davi conquista essa fortaleza, o Monte Sião, aquele local onde ele vai passar a morar, passa a ser chamado Cidade de Davi. Então, querido, olhando para a cidade de Jerusalém, depois que Davi continua a conquistar outras terras e ampliar então o seu reino, passa a se chamar toda Jerusalém, passa a ser chamada de Sião. Então a cidade de Sião também é conhecida como Jerusalém. O Monte Sião, as filhas de Sião. Na verdade, Sião tornou-se um termo muito poético, que representa a cidade de Deus, que representa ali o local onde Deus tomou para si, conquistou para si por meio de Davi inicialmente. Então a gente, ao olhar para esse texto, nós precisamos ter essa noção de que Sião representa uma fortaleza. Sião representa um local inabalável, que foi conquistado por Davi, e então tornou-se a cidade de Davi. Jerusalém está construída aos arredores do Monte Sião. E aí então, meu irmão, a gente precisa aprender, a gente quer aprender algumas lições aqui a respeito da nossa fé e fidelidade como povo de Deus. Porque esse salmo está baseado nisso, na fé e na fidelidade do povo de Deus. O destaque desse salmo é a fé em Deus. Então vem comigo. Uma primeira coisa que eu aprendo aqui é que a fé nos mantém firmes e inabaláveis. Está muito claro no versículo 1 e 2, quando diz que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O salmista aqui está se referindo à cidade de Jerusalém. O salmista aqui ele está olhando para Jerusalém e usando da própria cidade, da geografia da cidade, para nos ensinar. O que ele está dizendo aqui, e talvez você tenha uma noção melhor se você procurar fotos na internet, quando você chega em Jerusalém, você sobe, por exemplo, ao Monte das Oliveiras, e você vê lá de cima um vale. E hoje, não tanto mais por conta das casas que já estão construídas, uma cidade muito diferente daquele tempo passado, mas no passado, Jerusalém era como uma cidade, num vale, fortificada e rodeada por montanhas, por montes. E era muito complicado, muito difícil para os inimigos conquistarem Jerusalém, porque Jerusalém, além de ser muito fortificado por montanhas, ainda tinha o seu muro. O muro de Jerusalém, que inclusive foi reconstruído por Neemias. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender dessa forma. O que o salmista está nos ensinando aqui é que a cidade de Jerusalém, ela foi fortificada e ela foi construída, edificada sobre a rocha e rodeada de montanhas, ou seja, uma fortaleza natural. E o que o salmista está dizendo é que aquele que confia no Senhor é como Jerusalém, que quando é protegida pelas montanhas, é protegido pelo Senhor, o nosso Deus. Isso aqui, querido, é muito importante a gente pegar. Porque a ideia é exatamente essa. A confiança do Senhor, no Senhor, torna a alma do cristão tão inabalável quanto o Monte Sião, que é um símbolo de estabilidade
e força para o povo de Israel. Ou seja, é Deus quem nos mantém firmes. Quando colocamos a nossa fé na palavra de Deus, seremos inabaláveis. Um exemplo clássico é Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele focou a sua fé em Cristo, ele andou sobre as águas. Quando ele pensou no redor, nos ventos, e quando ele se ligou no que estava acontecendo, ele começou a afundar. Ou seja, quando nós focamos a nossa confiança plena em Deus, nós somos inabaláveis, como o Monte Sião, como a cidade de Jerusalém, rodeada por montanhas, assim somos nós, protegidos pelo nosso Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo é que a nossa fé em Deus nos torna firmes, inabaláveis, protegidos pelo Senhor, o nosso Deus. A segunda lição que eu aprendo aqui está no versículo 3. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. A segunda lição é essa. Pela fé, sabemos que as tribulações não durarão para sempre. Olha que importante ler esse texto e esse salmo na perspectiva do tempo de Neemias. Porque quando Neemias, Esdras e antes deles Zorobabel retornam da Babilônia para Jerusalém, eles chegam ali e encontram uma cidade fantasma, uma cidade destruída, uma cidade sem dono. Logo, ali na cidade de Jerusalém, que não mais era aquela cidade glamurosa de Davi, mas era agora uma cidade destruída, onde muitos ímpios e outros povos gentios vieram habitar ali, aproveitando-se que aquela cidade estava destruída, seus muros caídos, seu templo no chão, eles se aproveitaram para ir morar naquele lugar. E aí é exatamente nessa perspectiva que você precisa entender esse versículo. Porque o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. Ou seja, aqueles que habitam em Jerusalém no tempo de Neemias, que vieram ali porque aquela era uma cidade fantasma, não vão ficar ali para sempre. Mas os justos, sim, ficarão ali, porque aquela era a terra do Senhor Deus. Queridos, é muito interessante olhar para esse versículo e para esse texto e aprender algo, que pela fé as tribulações são passageiras. Elas vão passar. E nós não precisamos, de forma alguma, cometer ou começar a praticar iniquidades para nos igualar àqueles ímpios que agora habitavam em Jerusalém. Porque o finalzinho do versículo 3 é para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Sabe o que é? Existia uma frase naquele tempo, entre os judeus, assim: se é impossível vencer os persas, junte-se a eles. Porque naquele tempo a Pérsia dominava o Judá, que havia conquistado a Babilônia. Então veja, Babilônia conquistou Judá e a Pérsia conquistou Babilônia, que conquistou Judá. Então Judá agora está sob o domínio da Pérsia. Então, quando eles entendem que a Pérsia os dominava e podia fazer o que eles quisessem com eles, muitos dos judeus diziam assim: se não podemos vencê-los, vamos nos igualar a eles, vamos ser como eles. E o salmista está dizendo aqui exatamente o contrário disso. Olha, que o cetro dos ímpios não vai permanecer para sempre. Ou seja, eles estão ali por um tempo, mas é o Senhor quem é o Todo-Poderoso. Por isso nós não vamos nos igualar a eles. Nós não vamos ser ímpios e não vamos viver na iniquidade como eles viveram. O que a gente aprende aqui então? O que isso nos ensina? Que nós não podemos nos entregar à iniquidade, ao pecado, apenas porque todos estão vivendo dessa forma. Todos de forma geral, né? Nós devemos permanecer obediente e fiel a Deus, mesmo diante da dor e da tribulação. E que a tribulação pode até nos maltratar e nos fazer sangrar, mas ela não durará para sempre. Pela fé, sabemos que as tribulações, elas até nos ajudam a crescer, mas elas não vão durar
para sempre. Amém? 3 e última lição que eu quero compartilhar contigo nessa noite é que a fé nos mantém em oração e cheios de esperança. Versículo 4 e 5 diz assim, olha: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O salmista ora pedindo o favor divino para os fiéis. Ele os identifica como bons e retos. Perceba que o salmista não ora pedindo o bem para os perfeitos, para os melhores. Não, mas ele pede o bem para os sinceros e constantes, para os bons e para os retos. O salmista não hesita em orar: faze o bem aos bons e retos de coração. Perceba que o salmista não ora pedindo a ruína dos hipócritas e dos ímpios, mas ele apenas prevê que o mal a estes um dia vai chegar. Por isso ele diz: quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. O que o salmista está dizendo? Ele ora pedindo paz e o bem para os bons e os retos, e ao mesmo tempo ele já prevê que aqueles que são os ímpios e ruins, que estão achando que estão se dando bem, um dia receberão do Senhor a recompensa maligna pelo mal que fizeram. Meu irmão, o que o salmista está dizendo aqui é que não é fácil trilhar no caminho estreito, que é muito mais fácil e atrativo ir pelo caminho largo. Porém, o caminho largo leva à destruição e à morte, mas o caminho estreito e apertado conduz à vida eterna. O futuro é o nosso aliado. Sabe por quê? Porque quando Jesus é o nosso Senhor, o futuro está garantido em nome de Jesus. Por isso que Paulo diz que somos mais que vencedores naquele que nos amou. Eu e você, você e eu, nós somos mais que vencedores. E a nossa vitória não é garantida apenas no passado, mas ela é garantida tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Porque o Senhor nos garantiu isso. Por isso, querido, a vida de fé não é fácil, mas a vida de incredulidade é muito mais difícil, tanto agora quanto no porvir. Eu ouvi uma frase certa vez, e eu gosto sempre de repeti-la, que diz assim: muitos dizem que a vida é curta e passageira, e eu preciso aproveitar o máximo dela. E aí dão essa desculpa para viver uma vida no pecado, uma vida de qualquer maneira, sem se importar com a palavra de Deus. Mas eu gosto de pensar que a eternidade, ela é longa, e eu preciso me preparar para ela. Porque se eu olhar apenas para essa vida curta, eu sou um dos mais miseráveis dos homens. Mas quando eu olho para a eternidade, que não tem fim, eu entendo que essa terra e esse tempo é apenas preparação para aquilo que virá, que será infinitamente melhor e maior do que pensamos e imaginamos. Há uma grande diferença, queridos, naqueles que creem em Cristo e naqueles que não creem em Cristo. Esse Salmo 125, embora seja antes de Cristo, ele já está nos apontando para a rocha que é o Senhor Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, a diferença está na base da nossa vida. Se você confia no Senhor, você é forte e inabalável quanto o monte de Sião, que é uma fortaleza. E isso nos aponta para aquilo que Mateus diz a respeito daquele que construiu sua casa na rocha. Pode vir pandemia, pode vir morte, pode vir demônio, pode vir tristeza, pode vir o que for. Nossa vida não será abalada. Porém, aquele que não crê está construindo a sua vida na areia. Que aí, meu irmão, qualquer ventinho pode derrubar e abalar essa vida. É por isso que aqueles que não estão em Cristo, quando a vida desaba, eles praticamente somem. Eles se afundam totalmente até o fundo do poço. Por isso que nós estamos em Cristo.
Qual é a sua base? Em que você está firmado? Em que você confia? 3 lições que esse salmo nos ensina. Primeiro, a fé nos mantém firmes e inabaláveis. Segundo, pela fé sabemos que as tribulações não durarão para sempre. E por fim, a fé nos mantém em oração e cheios de esperança. Estamos cheios de esperança, pois sabemos que o Senhor vai fazer o bem aos bons e retos de coração. Vamos orar? Pai, faça dessa palavra cada vez mais verdade nas nossas vidas. Que possamos realmente, Deus, nos apegar a esse salmo, a fim de que possamos crescer, aprender e nos desenvolver na fé firmada no Senhor, que nos tornará inabaláveis, perseverantes como o Monte Sião, que aqui representa a cidade de Jerusalém, cercada por montanhas. Assim nós estamos cercados pelo Teu poder, protegidos pelo Teu amor e pela Tua graça. Por isso nós Te louvamos e nós Te adoramos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um restante de semana abençoado. E no domingo, juntos estaremos novamente pela manhã e pela noite, louvando e adorando o Senhor nosso Deus. Ore para que esse tempo passe. Ore para que possamos estar juntos em breve. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.